Olá, alunos! Bem-vindos a mais uma aula. Eu sou o professor Peterson Brito e hoje nós temos aqui a segunda aula bônus deste curso. Desta vez eu acredito que será realmente a última aula. Na verdade, será o último vídeo deste curso de teoria musical, tá? Mas continue com a gente neste canal porque virão muitos outros conteúdos bacanas, viu? Novos cursos, bate-papos, vídeos mais pontuais tratando de assuntos específicos, vídeos curtos com exercícios para a gente treinar junto, demonstração de equipamentos musicais, enfim, muita coisa interessante ainda para a gente tratar. Então, não desistam de mim ainda, tá bom? Seguindo então, a gente vai falar hoje de um assunto que eu acho que faltava para a gente concluir bem este curso, que é cadência, tá? Primeiro porque todo o conteúdo estudado no curso, de alguma forma, tratou de cadências, mas nunca de um jeito específico. Então, como cadência, inclusive, tem a ver com o conceito de finalização, de encerramento, de término, eu acho que melhor aula não haveria para a gente encerrar este ciclo deste curso de teoria musical, tá bom? Então, vamos seguir entendendo o que é uma cadência musical. Uma cadência musical nada mais é do que um pequeno grupo de acordes, uma sequência, uma progressão de acordes, tá? Utilizada para finalizar um trecho de uma música ou mesmo a música inteira. Então você vai ter cadências ao longo de toda a música, tá? A cada frase musical que se encerra há uma cadência e no final da música nós temos a cadência final, a cadência que resolve, que encerra essa obra, essa composição, tá? Então isso que é cadência. E cadência poderia ser dividida aí em dois grandes grupos, que seriam cadências conclusivas e cadências não conclusivas. Se você estudou o curso direitinho até aqui, já passou por funções harmônicas, sensações auditivas, a gente falou bastante disso aqui no curso, possivelmente só os nomes cadências conclusivas, cadências não conclusivas, já deem aí um spoiler do que significa isso. O que é uma cadência não conclusiva ou conclusiva. Porém, dentro de cada uma dessas grandes categorias, desses grandes grupos, nós temos tipos de cadências, tá? Quais seriam esses tipos de cadências? Em relação às cadências conclusivas, nós temos cadência perfeita, cadência imperfeita, cadência plagal e cadência de picardia. E com relação às cadências não conclusivas, nós temos a cadência deceptiva, também chamada de interrompida por alguns, cadência modulante ou cadência deceptiva modulante, tanto faz, e a meia cadência. Vamos falar sobre todos esses 7 tipos de cadências, tá? Ainda nesta aula, para não ficar nenhuma dúvida, não ficar nada para trás. Começando então com cadências conclusivas, vamos falar da cadência perfeita. O que seria uma cadência perfeita? É aquela cadência mais óbvia, aquela cadência que o nosso ouvido tem uma expectativa de ouvir, tá? Que é quando você tem em música um quinto grau dominante resolvendo em um primeiro grau tônica. Um 5 indo para o 1. E isso tanto em tonalidades maiores como também em tonalidades menores, tá? Se você tem um quinto grau dominante resolvendo em um primeiro grau tônica, você tem uma cadência perfeita. Vamos ver os exemplos? O primeiro exemplo aqui, temos um 5 indo para um 1, portanto uma cadência perfeita, e o exemplo aqui está em Dó maior, então é um Sol com sétima resolvendo em Dó. Estou com um violãozinho aqui, a corda é nova, espero que tenha segurado a afinação, que eu acabei de afinar, mas vamos lá. Temos aqui um Sol com sétima, resolvendo em Dó maior. Isto é uma cadência perfeita. Ok? Como eu disse que também funciona em tonalidades menores, no nosso segundo exemplo temos um Mi maior com sétima, resolvendo em Lá menor, primeiro grau, tá? Mi com sétima, Lá menor. Mais um exemplo clássico e bastante óbvio, até auditivamente falando.
Já nos próximos exemplos, no terceiro e no quarto exemplo, nós temos um acorde a mais aqui e eu já vou explicar por quê. Acontece que aqui, além de termos o quinto grau indo para o primeiro, antes do quinto grau, nós temos um acorde de função subdominante. E sempre que nós temos um acorde subdominante, que vai para um acorde dominante e por fim resolve em uma tônica, aquele caminho mais óbvio mesmo que a gente espera na música, subdominante, dominante e tônica, nós temos mais do que uma cadência. Nós temos uma cadência autêntica perfeita. Olha que chique. Além de uma cadência perfeita, é uma cadência autêntica e perfeita. É isso, tá? Cadência perfeita é aquela onde nós temos um quinto grau resolvendo no primeiro. E a cadência autêntica perfeita é quando nós temos um subdominante, que pode ser quarto grau ou segundo grau, depois o quinto grau dominante e, por fim, a tônica, tá? Primeiro grau tônica. Vamos ouvir o terceiro exemplo aqui desse slide. Ré menor, Sol com sétima e Dó. Ré menor, segundo grau. Sol com sétima, quinto grau. Resolvendo em Dó. Novamente. Tranquilo? E o último exemplo, agora em Lá menor, temos um quarto grau, Ré menor, quinto grau, Mi com sétima e primeiro grau, Lá menor. Vai ficar desse jeito. Também bastante óbvio, bastante comum de se ouvir, né? Mais uma vez. Isso, então, é uma cadência perfeita ou mesmo cadência autêntica perfeita, certo? Fácil, né? Este primeiro aqui é tranquilinho. O próximo tipo de cadência é a cadência imperfeita e ela é muito parecida com a cadência perfeita, tá? Qual que é a diferença? A diferença é que, apesar de termos um quinto grau resolvendo em um primeiro, isso não mudou, tá? Cadência imperfeita também é quinto grau dominante resolvendo num primeiro grau tônica. E se tiver um subdominante antes, a gente continua chamando de cadência autêntica, só que nesse caso imperfeita. O que muda então da perfeita para a imperfeita? É em relação à tônica. Na cadência perfeita, a tônica está em estado fundamental. Na cadência imperfeita, a tônica encontra-se invertida. Por isso que eu até coloquei mais exemplos aqui. Então, olha só. Eu mantive os mesmos exemplos do slide anterior, só que dessa vez criando cadências imperfeitas. Temos aqui um Sol com sétima, quinto grau, e ele resolve em Dó maior, mas não apenas um Dó maior, e sim um Dó maior com baixo em Mi. Esse Dó maior está invertido. Então, o fato da nota Mi estar no grave, no baixo, quebra um pouco aquela sensação de conclusão mesmo, sabe? E por isso, uma cadência imperfeita. Poderia até chamar de quase perfeita. Seria como você, então, fazer um Sol com sétima, e agora o Dó com baixo em Mi. Observe que a nota mais grave está sendo esta aqui, ó, que é a nota Mi, e não a nota Dó, que é a tônica do acorde, tá? Então, quinto grau dominante, primeiro grau invertido. Aqui está em primeira inversão, né? Dó com baixo em Mi. No exemplo de baixo, temos os mesmos acordes, Sol com sétima e Dó maior, mas agora o Dó maior está na segunda inversão, está com a quinta no baixo, está com o Sol no baixo. Ficaria assim, Sol com sétima e Dó maior com baixo em Sol. Bastante comum também de se ver esses tipos de cadências, tá? Sol com sétima, Dó com baixo em Sol. Olha o baixo aqui em Sol. Ao invés de estar em Dó, como a gente espera, tá bom? No segundo exemplo, agora em tonalidades menores, tá? Temos aqui Mi com sétima resolvendo em Lá menor, Mi com sétima, e o Lá menor está com baixo em Dó. Olha como soa diferente de um Lá menor com baixo em Lá menor, em Lá mesmo, desculpa. Não, nesse caso, Mi com sétima,
e Lá menor com baixo em Dó. Embaixo nós temos Mi com sétima e Lá menor com baixo em Mi. Então vai ficar desse jeito, Mi com sétima, resolvendo em Lá menor com baixo em Mi. Terceiros exemplos, temos aqui Ré menor, Sol com sétima e Dó com baixo em Mi. Então agora é aquele esquema da cadência autêntica, né? Então temos aqui, nos dois primeiros exemplos, nós vimos cadências imperfeitas e agora temos cadências autênticas imperfeitas. Por que autênticas? Porque temos um acorde subdominante antes do acorde dominante, tá? Ré menor, Sol com sétima, Dó com baixo em Mi. Exemplo aqui de baixo, Ré menor, Sol com sétima, Dó com baixo em Sol. No caso aqui da tonalidade menor, Ré menor, quarto grau, Mi com sétima e Lá menor com baixo em Dó. Ou Ré menor, Mi com sétima e Lá menor com baixo em Mi. Tá? Essas são as cadências imperfeitas. Elas são idênticas às cadências perfeitas, porém as tônicas, onde você resolve ali a dominante, as tônicas são invertidas. Seja primeira, segunda, terceira inversão, não importa, mas elas são invertidas. Tudo bem? Seguindo então. O terceiro tipo de cadência conclusiva é a cadência plagal. Essa cadência plagal também é conhecida como cadência do Amém, porque ela era muito utilizada na hora de cantar Amém nos hinos litúrgicos da igreja, tá? Da igreja católica. Então, por isso ficou conhecida desse jeito. A gente vê muito, viu? Em vários estilos. Na música sertaneja tem bastante também. É quando um quarto grau resolve no primeiro. Ao invés de um quinto grau dominante, que é o que nós geralmente esperamos, né? Um quinto grau dominante resolvendo no primeiro grau. No caso da cadência plagal, é um quarto grau resolvendo no primeiro grau. Pensando em Dó, temos aqui um exemplo, um Fá maior. E ele resolve em Dó. Ok? O que a gente esperaria? Um Fá indo para um Sol com sétima dominante e depois resolvendo em Dó. Mas no caso da plagal, cadência plagal, o quarto grau vai direto para o primeiro, tá? Temos aqui também na tonalidade menor, um exemplo, quarto grau, Ré menor, resolvendo em Lá menor. Qual que é a nossa expectativa? Que esse quarto grau vá para um quinto grau e depois resolva na tônica, primeiro grau. Na plagal, o quarto grau vai direto para o primeiro, tá? Outro exemplo ali na tonalidade maior, temos um Lá maior, quarto grau, resolvendo em Mi maior. Tá? Então, o que a gente esperaria? Que esse Lá maior fosse para um Si com sétima, que é dominante do Mi, e depois resolvesse em Mi. Neste caso, não. Lá já resolvendo em Mi. Tá? Muitas músicas utilizam isso. Você vai ouvir muitas sequências como esta. Olha o que eu fiz. Mi, Lá, Mi. Ou seja, uma cadência plagal. Tem um shot brasileiro que eu acabei lembrando aqui, quando você pensa naquela música Esperando na Janela, do Gilberto Gil. Por isso eu vou na casa dela, ia. Tem uma parte que ele faz isso daqui, ó. Mi, Lá, Mi. Ou seja, cadência plagal, tá? E um último exemplo aqui, Mi menor, que é quarto grau de Si menor, indo para Si menor. A nossa expectativa seria o Mi menor, em algum momento, resultar em um Fá sustenido, maior com sétima, né? Fá sustenido dominante, e aí esse acorde dominante resolveria no Si menor. Mas não, na cadência plagal,
o quarto grau já vai para a tônica, ok? Isso é cadência plagal, tenho certeza que você já viu isso em alguma música que você toca. Se você já toca há algum tempo, isso aqui não é novidade para você. Talvez o nome, o termo cadência plagal seja novidade, e talvez você sempre tenha tido a curiosidade de explicar isso, né? Como é que se chama quando um subdominante vai direto para uma tônica ao invés de passar pela dominante, né? Tá aí um nome para você, ok? Mais um exemplo de cadência. Cadência, ainda estamos falando de cadência conclusiva, é a cadência de picardia ou cadência picarda. Muita gente nunca ouviu falar desse tipo de cadência, mas é muito comum, tá? E eu vou te explicar agora o que é. Geralmente é na tonalidade menor que ocorre, eu diria que 100% tonalidade menor, e acontece quando você tem um quinto grau dominante resolvendo na tônica. Só que essa tônica passa a ser maior nessa última resolução. Por isso que é uma cadência de picardia. Picardia, se você olhar ali no dicionário, tem um sentido de maldade, de ilusão, de engano, de travessura, digamos assim. Então é como se fosse uma cadência de zoeira, uma cadência de travessura, uma cadência na maldade ali, para te enganar, tá? E é meio isso que acontece mesmo. Olha só esse primeiro exemplo. Nós temos uma sequência em Lá menor, uma progressão de acordes em Lá menor, primeiro grau, Ré menor, quarto grau, Mi com sétima, quinto grau, e o nosso ouvido está pedindo por um Lá menor, para concluir. Ao invés disso, a gente conclui em um Lá maior. Isso é uma cadência de picardia, tá? Você tá numa tonalidade menor, você gera uma tensão, chega em um acorde dominante e na hora de resolver na tônica e finalizar, você resolve em um acorde maior, tá? Mas tem que ser acorde da mesma natureza, o acorde homônimo, como a gente diz. Ou seja, se é Lá menor a tônica, então a resolução dessa cadência de picardia tem que ser Lá maior. Tem que ser Lá ainda, tá? Não poderia ser Sol maior, Mi maior, não. Se é Lá menor, então Lá maior. E aqui, por exemplo, no segundo exemplo, o primeiro grau é Ré menor, portanto ele vai resolver aqui no final em Ré maior, tá? Você só muda o acorde de menor para maior na resolução final. Vamos ver esse exemplo? Olha, Ré menor, primeiro grau, Mi meio diminuto, segundo grau, Lá com sétima, quinto grau. O nosso ouvido está pedindo o Ré menor e ao invés disso a gente manda um Ré maior. Isso é cadência de picardia, tem muita música que utiliza isso. Muitos alunos já me perguntaram, mas o que é isso? A gente chama de empréstimo modal? Como é que a gente chama quando uma música está numa tonalidade menor e termina maior? Mas na mesma tônica, ela está em Dó menor, termina em Dó maior. Ela está em Lá menor, termina em Lá maior. Só o último acorde. Aí o nome, cadência de picardia. A última das cadências conclusivas que nós temos. Porque é uma cadência que realmente conclui, dá uma sensação de conclusão, porém ela nos engana, ela nos prega uma peça, transformando o acorde que deveria ser menor em maior. Certo? Prosseguindo então, e agora vamos falar das cadências não conclusivas. Começando pela cadência deceptiva ou cadência interrompida, se você preferir. O que seria isso? É o que acontece toda vez que esse acorde dominante, quinto grau, ao invés de resolver na tônica primeiro grau, resolve em qualquer outro acorde. Isso é uma cadência deceptiva. E por que deceptiva? Porque ela decepciona, entre aspas, aí, a nossa audição. A audição mais óbvia, que espera por uma tônica, tá? E que não recebe essa tônica. Então, por isso, cadência deceptiva ou interrompida, porque a gente entende que a cadência vai até o fim quando nós temos dominante e tônica primeiro grau. Se houve dominante e um outro acorde que não é tônica, então houve uma interrupção nessa cadência. Por isso, os dois nomes servem, tá? Qualquer uma das formas. Tá, olha só os exemplos. O primeiro aqui em cima começa em Sol maior. Nós temos Sol maior, primeiro grau,
Dó maior, quarto grau, Ré com sétima, quinto grau dominante. O nosso ouvido quer ouvir o Sol maior de novo, né, para finalizar, mas ao invés disso ele vem com um sexto grau, Mi menor. Houve uma decepção aí. Vou tocar mais uma vez, sem falar agora. Sentiu a pressão? No próximo exemplo, ao invés de decepcionar os nossos ouvidos com um sexto grau, nós vamos decepcioná-los com um segundo grau, tá? Ainda em Sol maior. Percebe como o nosso ouvido clama por um Sol maior no final, e ao invés disso, a gente recebe um Lá menor, por exemplo? Isso é uma cadência deceptiva. Vamos ver como isso funcionaria numa tonalidade menor, por exemplo. Aqui nos exemplos do lado direito, tá? Mi menor, tônica. Lá menor. Si com sétima. E um sexto grau, que não era o que nós esperávamos, tá? Vou tocar sem falar. Cadência deceptiva. No próximo exemplo, ao invés de resolver num sexto grau, vamos resolver num terceiro grau. Vamos lá. Mi menor, Lá menor, Si com sétima e Sol maior. Mais uma vez. Cadência deceptiva. Aqui eu concluí em alguns exemplos com sexto grau, no outro com segundo grau, no outro com terceiro, mas qualquer outro acorde que você utilizar no lugar da tônica, depois da dominante, né, como resolução, acorde dominante, ao invés de resolver na tônica, resolveu em outro acorde, é uma cadência deceptiva, tá? Porém, existe um caso onde esse acorde que você resolve não é um acorde do campo harmônico em questão. Por exemplo, eu estou aqui em Sol maior, e aí depois da dominante aqui do acorde Ré com sétima, eu coloco um acorde que não faz parte deste campo harmônico de Sol, aí vai ter um outro nomezinho aí para a gente dar para essa cadência, que é cadência modulante, ou cadência deceptiva, se quiser manter o nome anterior, modulante. Cadência deceptiva modulante. Por quê? É deceptiva porque não foi para o acorde que você esperava. Você esperava um primeiro grau tônica e foi para outro. E é modulante porque se esse outro acorde não faz parte do campo harmônico daquela tonalidade da música, então significa que você mudou de tom. Você está trabalhando com outro campo harmônico nesse momento, com outra escala, com outra tonalidade. Portanto, você modulou a música, tá? Modular significa mudar de tom, mudar a tonalidade da música em algum momento, ok? Olha só os exemplos que nós temos aqui. Temos um Sol maior, indo para Dó maior, quarto grau, Ré com sétima, quinto grau, e depois um Si bemol, quebrando totalmente a nossa expectativa, nos decepcionando aqui totalmente no que diz respeito às funções que a gente já está acostumado a ouvir. Vamos ao próximo exemplo aqui, tonalidade menor. Olha só, Mi menor, Lá menor, Si com sétima. Agora o ouvido está pedindo o Mi menor e ao invés disso, Dó sustenido com sétima. Olha que quebra de expectativa. Então, houve aqui uma cadência deceptiva, porque não foi para onde queríamos, mas mais do que isso, uma cadência deceptiva modulante, porque eu fui para outro lugar. Desse Dó sustenido com sétima, por exemplo, eu poderia muito bem ir para um Fá sustenido menor e mudar o tom da música. Agora não estou mais em Mi menor, e sim em Fá sustenido menor, por exemplo. Tá? Então, cadência modulante. Espero que tenha ficado claro aí, tá? E agora vamos falar de mais um tipo de cadência
não conclusiva. Perceba que estamos falando realmente de cadências que não nos dão uma sensação de fim, de finalização, de término ali real, tá? Por isso não conclusivas. Vamos falar de cadência que não é completa, meia cadência, tá? A meia cadência acontece quando essa progressão resolve e termina em um acorde dominante. E isso, quando acontece, eu não sei vocês, mas às vezes me dá uma raiva, me dá uma agonia, uma necessidade de que aquilo se resolva de algum jeito. É quase um toque que alguns músicos têm, e eu acho que eu me enquadro, de ficar angustiado quando a música termina num acorde dominante, sem uma sensação de resolução. Tanto que é comum, quando isso acontece, eu formular o acorde de resolução na minha cabeça só para sentir que tá, resolveu. Você quer ver um exemplo bem bobo? Quando passa, sei lá, uma moto ou alguém toca num instrumento, só a frase pá, 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 e para por aqui. Nossa, esse negócio me dá nos nervos. Então, ou eu faço bem baixinho, pam, pam, ou eu ouço na minha cabeça essa finalização para eu sentir que eu tô bem, que eu tô tranquilo, tá? Então, isso seria uma meia cadência, tá? Eu vou dar o exemplo aqui. Ré maior, primeiro grau. Quarto grau, Sol maior. Quinto grau, Lá com sétimo. E aí a gente para. Isso é a meia cadência. Olha só que agonia. No próximo exemplo, em Fá sustenido menor, temos aqui primeiro grau. Si menor, quarto grau. Dó sustenido com sétima, quinto grau. E para por aqui. Isso é uma meia cadência, porque se uma cadência é basicamente dominante indo para uma tônica, se você só tem a dominante e não tem a tônica, você tem uma meia cadência, tá? A explicação mais óbvia seria essa, tudo bem? E deixa essa sensação de que não concluiu, ficou um vazio ali, um vácuo, a música não teve final. Sabe aquela música que termina e você fala, nossa, a música não teve fim. Tem vários e vários exemplos em tudo quanto é gênero musical, desde música erudita, música clássica até música popular, tá? Se eu fosse dar exemplos aqui, essa aula ficaria muito longa. O mais importante para mim é que você tenha compreendido o que é uma meia cadência, tá? A meia cadência é aquela cadência angustiante que encerra em um acorde dominante. Tudo bem? Essa foi, então, a nossa aula bônus número 2 sobre cadência. Espero que você tenha gostado, espero que tenha gostado do curso como um todo, espero que continue com a gente aqui porque virão mais cursos e muito mais conteúdo legal. Se você gostou, não esquece de fazer ali o básico, deixar aquele like, aquele comentário, compartilhar com amigos e vamos juntos nessa jornada musical. Um grande abraço e até